Tiago capítulo 1, versículo 9. Glorie-se, ó irmão, de condição humilde, na sua alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol sai com o seu ardente calor e faz secar a erva, e a sua flor cai, e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Só até aí. Amém? Então nós vamos fazer um amplo panorama das circunstâncias dessas provações. Tiago, ele tem pedido dos seus leitores a tomar a visão de suas provas em Deus. E ele agora ampliou a sua perspectiva e os encorajou a adotar a visão de Deus em todas as suas circunstâncias atuais. Quando somos provados, precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. É o que o versículo 9 a 11 vai nos apresentar. O versículo 9 ele vai dizer: o irmão cristão pode regozijar a si mesmo debaixo da opressão da pobreza. Ele está dizendo assim, ó: glorie-se, ó irmão, se alegre, ó irmão, de condição humilde, na sua alta posição. Ele está dizendo que o irmão cristão, ele pode se alegrar, ele pode viver uma vida feliz debaixo da pobreza também. Ele não tem prazer nas suas privações, mas ele possui a fonte da verdadeira alegria, que eleva o seu espírito acima das limitações materiais. É quando um rico, ele pode talvez chegar e conversar com essa pessoa que é mais pobre e falar: eu sempre te vejo alegre, eu sempre te vejo feliz, mas quando eu olho para a sua vida, você não tem nada, você não tem uma casa própria, você não tem um carro do ano, você não tem um emprego fixo. Mas quando eu olho para você, a sua alegria me contagia, a sua alegria me deixa até uma inveja, porque eu tenho casa própria, eu tenho um carro do ano, eu tenho uma vida boa, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma vida financeira muito boa, mas eu não tenho essa alegria como você tem. Eu vivo cheio de preocupações, cheio de perturbações, às vezes eu não consigo dormir à noite. O que você tem que eu não tenho? É o que Tiago vai trazer aqui, essa diferença do pobre, desse regozijar, dessa alegria do pobre para o rico. Por quê? O pobre, ele não tem prazer nas suas privações, mas ele possui a fonte da verdadeira alegria dele, que eleva o seu espírito acima de qualquer coisa material. Por quê? Porque ele é alegre, independente de qualquer coisa. Porque a alegria dele não está baseada em coisas. A alegria dele está em Deus. Amém? A exaltação é o que a comunhão com Cristo faz pelo sentimento de dignidade de uma pessoa diante de Deus. Quando um homem sabe que pertence a Cristo e aprendeu a valorizar os valores espirituais da vida, ele não precisa de muitas vantagens materiais para ser um homem ou uma mulher satisfeita e alegre, conforme Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 10. Ele diz: eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês, ó Filipenses, têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltavam as oportunidades. Digo isto não porque esteja necessitado, mas porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de passar fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Mas tudo isso eu posso naquele que me fortalece.
que Paulo está dizendo aqui aos Filipenses? Ele fala assim, ó, eu já tive muito, já tive pouco, já passei fome, já tive muito para comer, mas eu aprendi a ser contente, eu aprendi a estar contente o quê? Tanto passando fome, eu estava contente. Tanto tendo o que comer, eu estava contente. Ele está dizendo assim, todas essas coisas, que coisas? Passar fome, isso é texto com contexto. Que coisas? A passar fome e a ter abundância, a estar alegre ou estar triste. Tudo essas coisas eu posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo? Deus não irá me privar de passar fome ou não. Deus não irá me privar de passar, se eu ter muito para comer ou não. Faz parte do cristianismo, faz parte do evangelho. Mas o segredo é que eu estou contente, porque se eu estou passando, é porque Ele permitiu eu passar. Se eu tenho muito, é porque Ele permitiu eu ter. Isso não é fruto meu, isso é fruto dele. Então Ele está dizendo, eu estou alegre em qualquer dessas situações. Então Paulo ele está valorizando esses valores espirituais da vida. Ele está dizendo, eu não preciso de muita coisa material para sobreviver. Eu sou um homem satisfeito e alegre com aquilo que eu já tenho. Isso chama contentamento. Então Tiago aplica o princípio da sabedoria nas provas em duas circunstâncias específicas. Primeiro, cristãos pobres e cristãos ricos. Dinheiro e status eram problemas reais entre aqueles irmãos que Tiago está dizendo aqui. Só que a Bíblia jamais ela ensina que a riqueza ela é em si um mal. Paulo não vai dizer a Timóteo. Paulo diz a Timóteo assim, ó, que o amor ao dinheiro, ela é a raiz de todos os males. Paulo não está dizendo assim que o dinheiro é o mal. Não, Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro, isso sim é a raiz de todo mal. O próprio Deus deu Salomão tanto a riqueza como a sabedoria. Deus deu Salomão sabedoria para adquirir riquezas. Ele foi sábio em como lidar com outros reinos, em conquistar terras. Isso era Salomão. E quem deu ele? Deus deu sabedoria. Tudo depende então de como a riqueza é adquirida, como é usada, o lugar em que ela ocupa o nosso coração, o coração de quem a possui. Então o que precisamos sondar? É pecado ser rico? Não, de forma nenhuma. É pecado a riqueza tomar o nosso coração. É pecado nós trabalharmos para quê? Para que você trabalha tanto? Para ser rico? Não, esse não é o objetivo. Isso não é o seu objetivo. Se nós temos que aprender a estar contente com aquilo que já está em nós. Se Deus permitir que eu e você ficamos ricos, glória a Deus por Ele. Ele sabe do nosso coração. Por que Deus então não permite muitas pessoas ficarem ricas? Porque Deus conhece o coração dela. Deus conhece o coração e sabe se dá muito para essa pessoa, o coração dela vai mudar. O coração dela vai mudar de direção e já não se encontra mais Deus lá, mas sim encontra aquilo que ele deseja. O seu ego é alimentado. Então entenda, o pobre ele deve gloriar-se pelo que tem permanente no céu. Ele tem que entender que não é o quanto ele tem aqui na terra, mas é o quanto ele já tem no céu. O pobre cristão, entenda. O rico, ele tem que se gloriar pelo que não tem permanente na terra. O rico cristão. O rico cristão tem que entender que tudo que ele tem aqui não é permanente. Vai passar, vai embora. Então, o pobre cristão, ele tem que entender que ele tem tudo lá, pelo que tem permanente sonho. Então eu me glorio por aquilo que eu já tenho lá. O rico cristão, ele tem que se gloriar e entender: isso aqui que eu tenho, foi Deus que me deu. Mas eu tenho que entender que eu tenho uma riqueza muito maior no céu me esperando. É isso que o rico precisa entender. O pobre, ele deve gloriar-se em sua dignidade. E o rico em sua insignificância, humildade. E é conhecida a expressão de um missionário, talvez você já ouviu falar, chama Jim Elliot.
Ele foi um mártir morto pelos índios astecas. E ele disse uma frase assim: não é tolo aquele que perde o que não pode acumular, para ganhar o que não pode perder. Vou repetir: não é tolo aquele que perde o que não se pode acumular. Esse não é tolo. Perdeu e sabe que não pode acumular. Vai passar, traça a ferrugem, come, vai embora. Aí ele diz assim: para ganhar o que não pode perder. Então ele está dizendo: não é tolo aquele que perde o que não se pode acumular, para ganhar o que não pode perder. Se este perde para ganhar, aqui ele não está ganhando, ele está perdendo. Ele diz aqui aquela frase de Jesus. Qual que Jesus diz? Aquele que perde aqui e ganha lá, já recebeu seu galardão lá, vai ganhar seu galardão. Mas aquele que ganha aqui e perde lá, este já tem seu galardão na terra. O quê? As riquezas, as coisas, o bom nome que a riqueza pode dar. Então, olha o pobre ao ser aprovado. Ele diz: mas quão rico eu sou. Ele foi aprovado por Deus. O rico ao ser aprovado pelas glórias do mundo, ele diz: mas quão vulnerável eu sou. Você está vendo como que o rico cristão é diferente de um rico que é ímpio? Um rico que é ímpio, ele se gloria por aquilo que ele tem lá fora. Mas um rico que é cristão, ele diz, ao ser provado pelas glórias do mundo, ele diz: quão vulnerável eu sou. Nada dessas coisas podem me proteger, nada dessas coisas pode me fazer ter segurança. Eu sou vulnerável a todas essas coisas. Tudo que eu tenho não equivale àquilo que eu pensei que eu poderia ter, porque eu tenho algo muito maior me esperando no céu. Então é isso que ele está dizendo. Então, qual que é a ideia aqui? É que cada um destes olha na perspectiva. Ele olha para a sua vida na perspectiva da eternidade. Não é na perspectiva das coisas da terra. O rico e o pobre, eles olham para a sua vida na perspectiva daquilo que está na eternidade esperando. E deixa eu te fazer a pergunta: de que forma eu e você temos olhado para a eternidade? Será que nós temos olhado para a eternidade? Eu quero até ir para lá, mas querendo conquistar muitas coisas aqui, e passa a esquecer de lá. Paulo vai dizer a carta aos Colossenses assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá de cima, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Versículo 3, ele continua dizendo: e agora fazer morrer o que? A natureza terrena, as paixões, a idolatria. Então é buscar as coisas que são de cima. Olha o que Paulo diz aos Filipenses também. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim, ó: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo que haja alcançado, ainda eu não alcancei, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás fica. Que coisas? Essas coisas mundanas, essas coisas terrenas que podem me segurar aqui. Eu esqueço dessas coisas e avanço para o que estão adiante de mim. Que coisas? Aqui estão na eternidade. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento. E se pensar de outra maneira, também Deus vai nos revelar. Mas andemos segundo o que já nós alcançamos, salvação. Irmãos, sede meus imitadores e observais os que andam segundo o exemplo que tem em nós. Pois muitos há, dos quais, quantas vezes vos disse, agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Mas Paulo termina dizendo assim:
Mas nós temos uma pátria, e essa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si a todas as coisas. Então o nosso anseio, o nosso desejo tem que ser as coisas de cima, as coisas do céu. As coisas terrenas, que muitas das vezes vem nos pressionar, vem nos provar, essas coisas que nos apertam tem que nos fazer olhar para Ele, que tem que nos fazer desejar mais ainda o céu, tem que nos fazer olhar mais para a eternidade do que olhar para essas coisas terrenas. Tem um hino da harpa cristã que eu gosto muito, que diz assim: desejamos ir lá, desejamos ir lá, que a alegria será quando nós nos encontramos lá. Aí ele tem a outra estrofe, diz assim, ó: nessa terra de tesouros não há que nos possa aqui segurar. Desejamos ir até o céu, onde Cristo já está. O que esse hino está dizendo? Desejamos ir lá, desejamos ir para lá, e que alegria será. Ele diz: e nesta terra tesouros não há. Quem está dizendo? Não há tesouros maior do que aquilo que nos espera. Não há coisas que podem nos segurar, fazer o nosso coração palpitar, como as coisas que no céu nos espera. Essas coisas não podem nos segurar, irmão. Nós precisamos nos desapegar dessas coisas aqui. Sentimentos por coisas materiais, isso tudo vai ficar aqui. Essa semana, uma grande amiga da minha avó, eu cheguei da igreja da segunda, de tarde, e minha mãe só me manda: ó, a dona Rose morreu. Eu falei: que é isso? Eu vi a dona Rose sentada esses dias lá conversando, batendo papo lá na rua da minha avó. Morreu. Foi para o hospital correndo, chegou lá, deu um ataque cardíaco, morreu. Ficou lá, tá lá a casa dela de todo tamanho lá. Deixou os filhos, mas a casa de todo tamanho tá lá. E aí, gente? E aí? Qual que é o maior investimento nosso então, como cristão? É investir nas coisas do alto. Você quer perder? Perca para Ele. Perca tudo aqui, mas perca para Ele, para desejar mais o céu. Uma coisa eu gosto muito de dizer: por que a gente tem esse desejo de ir para o céu? Como ter desejo de um lugar que você nunca foi? Você já parou para pensar? Eu já li na Bíblia, já gerou um desejo, né? Eu vi, quando você quer ir para um lugar, eu vi em fotos, vi que é muito top, mas você não experimentou, sim ou não? É diferente. Foto pode dizer tudo, né? Aí você chega lá: poxa, eu pensei que era melhor. Ou não é? Sabe por quê? Porque tem alguém aí que mora dentro de você, que ele anseia voltar para lá, e é Ele que é responsável de nos impulsionar a desejar mais ainda o céu. Ele se chama Espírito Santo. É Ele que nos impulsiona, é Ele que faz nós sentirmos desejo de ir para um lugar que ainda nós não conhecemos. Então desapega, irmãos. Desapega de relacionamentos que faz você travar, que faz você ir contra o caráter do Senhor, que pode te pedir, que faz você desejar mais a terra do que o céu. Todo ano tem gente que troca. Ano que vem, qual que é o próximo carro? Vou trocar de carro. Todo ano troco de carro. Todo ano é casa, vamos trocar de casa. Casa melhor, uma casa maior, uma casa assim. Todo ano tem gente que é insaciável por coisas, sempre está trocando, sempre está mudando, para ter status. Pode ser, mas o coração dele está apegado a essas coisas. Eu sou muito apegado aos meus livros.
as minhas Bíblias, ou meus ternos, não muito mais, porque eu parei de usar um pouco, né? Mas eu era muito apegado. Cecília pega a minha Bíblia lá, eu fico só assim olhando ela. Medo de ela amassar as folhas, tudo. Dá um medo. Só que, e se eu partir amanhã? Eu quero que fique pra ela. Não vai dar pra ninguém não. Vai ficar pra ela. O que mais? Agora eu vou deixar esse momento só pra você pensar. O que faz o seu coração bater mais forte do que o céu? Esse dia acompanhei um rapaz e a namorada dele pediu um tempo. Aí me ligou, nem é daqui da igreja não, é amigo meu, novo. Me ligou chorando, mas chorando. Nossa, meu Deus do céu. E eu tentei calmar ele, colocando ele no lugar para fazer ele repensar. Quem nunca namorou sabe. Quem nunca namorou não sabe, quer dizer, não sabe como que é. Mas quem já namorou sabe, quando termina, quando dá todo relacionamento, qualquer coisa, quando há uma quebra, quando há uma rachadura, machuca ambos. Vai machucar ambos. Não tem como. Aí, eu falo porque eu já terminei namoro já. Aí, eu lembro que eu desci a Amazonas um dia, querendo entrar na frente do ônibus, tirar minha vida. Deitei no ponto de ônibus lá da Amazonas, lá de frente o Bob's lá. E falei assim, eu não quero mais viver não. Desliguei o telefone, o celular descarregou. Não quero mais viver não. Falei assim, não quero saber mais nada não. Cansei de viver. Ah, meu Deus do céu. Já pensei, falei, daqui da cama eu não saio mais. Vou ficar agora só deitado na cama. Não quero saber de mais nada. Tô aqui hoje vivo e bem feliz, pra glória de Deus. Por quê? Porque quando a gente coloca o nosso prazer em Cristo, mano, nada nessa terra aqui é duradouro, vai passar. Chora hoje, chora agora, né? Como eu falei pros meninos aqui no Cudió. Terminou o namoro? Chora mesmo. É melhor terminar um namoro do que terminar um casamento. Sim ou não? Com certeza. Então chora mesmo, esperneia, briga, faz tudo, joga, põe fogo no anel, põe fogo nos ursinhos, tudo das cartinhas, vai tudo pra pagar. É igual o Paulo falou, esquecendo pra trás das coisas que ficaram lá, ó, vai embora. E levanta a cabeça, bora pra frente, vamos começar de novo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso que eu tô falando? É que o nosso prazer tem que estar em Cristo. O nosso prazer, o que faz nós acordarmos de manhã, o que me dá prazer acordar de manhã, é Ele, tem que ser Ele. O que faz meu coração palpitar mais forte, tem que ser Ele. Se a minha alegria não estiver baseada nele, as coisas terrenas vão me tirar o foco, vão fazer eu me desequilibrar mesmo. Então o que Tiago está nos ensinando? Que essas coisas aqui estão na terra, elas são passageiras. Não tem que fazer os nossos olhos brilhar. O que tem que fazer os nossos olhos brilhar é o desejo de querer encontrar com Ele, amém? Então vamos lá. Versículo 10 e 11, Tiago diz assim, ó: o rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como uma flor da erva. O rico, porém, glorie-se na insignificância, pois o sol sai com seu ardente calor e faz secar a erva, sua flor cai e sua formosura perece. Semelhantemente, o único motivo da verdadeira alegria para o rico é que ele experimentará o abatimento. Olha aí. Essa humilhação é a reorientação de valores que o rico experimenta quando ele segue a Cristo. O rico que se torna um discípulo logo aprende o que o seu mestre ensinou. O que o seu mestre ensinou? Lucas capítulo 12. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, mas é a vida do que o sustenta, e o corpo mais do que as vestes. É sobre ser, não sobre ter. É o que o mestre ensinou. Então Tiago ilustra a segurança a curto prazo de todos os recursos materiais e meramente humanos com uma figura bíblica familiar,
Isaías capítulo 40, ele diz assim, versículo 6. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: o que é de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Olha aí, ele está falando sobre nós. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor, o sopro do Senhor. É o sopro, viu? Hálito aqui é pneuma, sopro. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. 1 Pedro 2,4, ele diz assim, chegando-se a ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A flor da erva provavelmente refere-se às esplendorosas flores silvestres da Palestina, que Tiago está dizendo aqui, que cresciam nas pastagens, os lírios do campo. Jesus disse em Mateus 6,28, né? Observe, você se preocupa com o que vão vestir? Olha os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Jesus estava olhando para a Palestina, assim como Tiago também. Agora ele diz aqui o sol como ardente. Aqui o sol como ardente era uma figura conhecida para todos que habitaram na Palestina. O vento leste do deserto da Síria, como ele diz aqui, podia transformar os pastos verdes em pastos secos em um único dia. Olha o que Tiago está nos mostrando aqui. Tiago está comparando, isso é bonito. O sol sai como ardente calor e faz secar a erva, a sua flor cai, a sua formosura perece. Assim murchará também o rico. Olha o que ele está dizendo. O vento leste que sai do deserto da Síria podia transformar os pastos verdes em pastos secos em um único dia. A formosa aparência do seu aspecto perece. É graficamente traduzido da seguinte maneira: a flor murcha, agora nós vamos aplicar. A flor murcha, as suas pétalas caem, e o que era encantador aos olhos, olha aí, ao que era encantador aos olhos do rico, perde-se para sempre. Então Tiago deixa o seu ponto claro aqui. Assim, dessa forma que acontece com a flor e com a erva, assim também será com o rico, ele murchará também. A expressão que em seus caminhos, que ele diz, implica que se refere ao rico impiedoso. É o rico que confia nas suas próprias riquezas, é o que ele diz. Assim também murchará o rico em seus caminhos. Que caminhos? Os caminhos que ele mesmo criou, os caminhos que ele mesmo diz que vai dizer. Fala assim, eu não sigo outro, eu sigo os meus caminhos. Quais os caminhos? Os caminhos das riquezas, o caminho que ele conquistou. Então é isso que o Tiago está dizendo. Tiago está dizendo, esse rico que confia nas suas riquezas. As palavras podem referir-se às jornadas de um comerciante rico em suas atividades desassossegadas em acumular riquezas. Sabe-se que Paulo extraía suas metáforas das ocupações humanas: construção, agricultura, disputas atléticas e lutas, como nós citamos em Filipenses. Tiago, por outro lado, semelhantemente a Jesus, ele prefere cenas da natureza para explicar o que ele quer dizer. Ele diz no versículo 6, ele compara a pessoa como a onda do mar, como a flor do campo, no versículo 10. No capítulo 3, versículo 6, ele fala sobre o curso da natureza. No versículo 7 ele fala toda a natureza, tanto de bestas, feras como de aves, capítulo 3. No capítulo 3, versículo 11, ele fala sobre a fonte. No capítulo 3, versículo 12, ele fala sobre a figueira. No capítulo 5, versículo 7, ele fala sobre o precioso fruto da terra. E no capítulo 5, versículo 18, ele fala sobre o céu que deu a chuva. Então Tiago, ele constrói, semelhante a Jesus, pega as naturezas, como eram as parábolas, para aplicar, para explicar sobre a pessoa, assim como ele fez com o ímpio. Da mesma forma, que glorie que este rico era como um ardente calor, onde como ele vivia, e também como a erva e a sua flor caindo. Ele pega as coisas da natureza para aplicar, para que o homem, a pessoa que lê, os seus leitores, venham entender de fato.
e já estamos concluindo. Ele diz no versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando somos provados, precisamos estar de olho na recompensa. É o que o versículo 12 está dizendo para nós. Quando Deus nos prova, irmãos, é para o nosso bem. Nós já aprendemos aqui nos versículos anteriores. Por isso nos tornamos bem-aventurados. O que é ser bem-aventurado? É mais do que feliz. Isso é ser bem-aventurado. Quando somos provados, desenvolvemos a paciência triunfadora, conforme Paulo diz no capítulo 5 de Romanos. Ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, agora olha que lindo, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo intermédio do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Paciência, o que é paciência? Paciência consiste em algo para suportar dores. Paciência não é algo que Deus te dá. Então me dê a paciência de Jó, Deus não vai te dar paciência. Deus vai te dar tribulações, provações para você gerar essa paciência. É o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 5. Também temos o que? Nos gloriamos nas tribulações. E essas tribulações gerará em nós o que? Perseverança, experiência e esperança. É o que Paulo está dizendo. Então paciência eu não adquiro de Deus, Deus não me dá. Paciência eu adquiro na minha vida, na minha carreira cristã, na minha caminhada cristã, nas minhas tribulações. Então entenda, quando nós estivermos passando por provações, tribulações, tempestades, é a hora de você exercitar paciência. É agora que você vai ter. A paciência, ela consiste em suportar, em aguardar, em esperar. Para esperar, precisa ter paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Deus te responde na hora que Ele quer? Não. Do jeito que Ele quer? Também não. Então o que você precisa ter para a resposta da sua oração? Paciência. No tempo certo vai vir. Então entenda que Deus está gerando em você, em mim, capacidade para esperar. Paciência. Amém? Quando somos provados, somos aprovados por Deus. Quando somos provados, somos galardoados por Deus. Quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória. O que ele está dizendo? Que a nossa leve, momentânea, passa logo, vai embora, vai passar. Ela vai nos produzir um peso de glória. O que essas tribulações geram em nós? Maturidade. O que essas provações geram em nós, conforme os outros versículos que nós pregamos aqui? Vai gerar em nós um quê? Um caráter aprovado. Deus quer que nós cresçamos, Deus quer maturidade da nossa parte. É conforme o tema principal da carta de Tiago, é o quê? Nascimento, crescimento e maturidade. Então se Deus está nos permitindo, se Deus está nos provando, é porque Ele quer nos aprovar.
Amém? Então o que Deus quer de nós? Maturidade. Deus quer que nós cresçamos para a glória dele. Lutero, ele expôs um hino, e esse hino saiu do Salmo 46, chama Castelo Forte. Ele diz: ainda que percamos famílias, bens, prazeres, Deus continua sendo o meu castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus, conforme o hino que ele compôs, debaixo do Salmo 46. Que isso seja o meu e o seu coração. Que seja assim, que seja como, Edgar, que seja. Posso perder família, posso perder bens, prazeres, mas Deus continua sendo o meu castelo forte em meio às provações. O fato de sermos provados nos capacita, não apenas para recebermos uma recompensa futura, mas também ela vai nos equipar para sermos usados por Deus agora. Você está aqui comigo? Eu vou repetir. O fato de sermos provados nos capacita não apenas para recebermos algo futuro, mas nos capacita, nos equipa para sermos usados por Deus nos dias de hoje. Tem algo maravilhoso aqui para nós fecharmos então. É algo escrito, e eu gostei muito para fechar a mensagem nessa noite. Tinha um processo utilizado no passado para o cultivo das árvores, que se tornariam os mastros principais dos navios militares e mercantes. Eram assim. Compare a sua vida aí. Os grandes construtores de navios selecionavam as árvores localizadas no topo das altas colinas, para provavelmente virem a ser o mastro de um navio. Então eles cortavam todas as árvores que a circundavam e que protegeriam da força do vento e as árvores escolhidas. Com o passar dos anos e com os fortes açoites dos ventos contra aquelas árvores, elas cresciam e se tornavam mais fortes ainda, até que finalmente estavam suficientemente firmes para serem o mastro de um navio. Você entendeu isso aqui? Eu vou repetir só a última parte. Eles escolhiam as árvores que serviriam para os mastros de um navio que seria construído futuramente. Eram separadas aquelas árvores, só que veio fortes ventos, grandes açoites dos ventos contra aquelas árvores. Só que em meio a essas tempestades, em meio a esses ventos, as árvores continuavam crescendo, e elas se tornavam mais fortes ainda, até que finalmente era usada para o seu propósito, para ser o mastro de um navio. Assim é minha vida e a sua vida, irmãos. Os ventos fortes não é para nos matar. As tempestades grandes que a gente pensa vai destruir tudo, não é para nos derrubar, mas é para nos fortalecer. É para nos dar crescimento. É Deus dizendo para mim e para você: eu estou permitindo esses ventos estão indo contra você, essa tempestade está indo contra você, mas não é para te matar, é para fazer você crescer e para te fortalecer, é para fortalecer os músculos da sua estrutura espiritual, para te elevar a um nível maior comigo. É o que eu disse aqui no primeiro dia. Deus quer nos dar coisas, Deus quer nos colocar em lugares grandes, Deus colocar coisas grandes nas nossas mãos, mas para Ele fazer isso, Ele está esperando a gente crescer. Porque se Ele nos der agora, isso pode nos matar, isso pode nos fazer mudar o foco. Então Ele sabe qual é o tempo determinado. Então quando você olhar para a tempestade e as provações, tira um sorriso de canto a canto e fala: eu sei que Ele está me provando, mas eu vou sair dessa tempestade, dessa tribulação, aprovado para a glória de Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar.
Vamos orar.